Olá, professora Larissa. Dando continuidade à nossa atividade, questão 2. Letra A. Explique o que é e qual a sua finalidade do princípio da insignificância ou bagatela. Eu, pesquisando, encontrei a seguinte definição. O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime. Por isso, a sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas na diminuição e substituição da pena ou não sua não aplicação. Podemos também perceber claramente a noção de insignificância como sendo algo singelo, ínfimo, de pouca monta. Atributo do que é insignificante, pequenez, coisa de pouco valor, de mínima importância. Bugiganga, coisa muito pequena, diminuta, migalha, argueiro, quantia muito pequena, ninharia, bagatela. Mas, conquanto guardem algumas diferenças de ponto de vista, incorporam muitas semelhanças, permitindo chegar-se a uma definição jurídica. Para isso, então, serve ao direito. Letra B. Aponte quais são os requisitos subjetivos e objetivos para sua aplicação. De acordo com a pesquisa, para ser utilizado, faz necessária a presença de certos requisitos, tais como a mínima ofensiva da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, exemplo, o furto de baixo valor. Sua aplicação decorre no sentido de que o direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja a integridade da própria ordem social. Letra C. É possível a sua aplicação em crimes de violência doméstica ou familiar contra a mulher? Qual é o atual posicionamento do STF a respeito? Explique. Bom, eu pesquisei bastante sobre isso. Isso é um assunto que eu tenho interesse, inclusive, conhecer melhor. Então, aí vamos à pesquisa. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Opiniões à parte. O princípio da insignificância, que abrange tanto a bagatela própria, princípio da insignificância propriamente dito, quanto a bagatela imprópria. Então agora conheço mais esta, bagatela imprópria. A partir daí podemos concluir que no âmbito da Lei 11.340/06 sempre haverá necessidade da pena. E é neste ponto que discordamos. Nem sempre se faz presente. Dá para ver, né? Em regra, na seara dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, a bagatela imprópria não é admissível. Não entra, não cabe. Porém, vislumbramos situações excepcionalíssimas em que a norma bagatelar merece incidência. Particularmente, eu não acho que é nenhuma bagatela, não. Mulher está apanhando por aí, não. Bem, na prática, deparamos-nos com casos em que, apesar do desvalor da conduta e do desvalor do resultado, a pena mostra-se absolutamente desnecessária. Como assim?
Trata-se de casos típicos de perdão judicial. Desculpe a minha opinião, professor. Para tanto, é preciso que estejam presentes no caso em apreço do juízo competente os seguintes requisitos cumulativos. São 10. Eu vou apenas citá-los, porque explicá-los todos vai demorar ainda bem mais. 1. Que tenha sido praticada uma contravenção penal. 2. Que a contravenção penal tenha sido praticada de forma unissubsistente, um único ato. 3. Que no caso fosse possível a continuidade da agressão ao bem jurídico tutelado a despeito de já consumada a infração, mas que o agente tenha interrompido voluntariamente a sua conduta. 4. Que seja o primeiro registro formal ou notícia informal de delito perpetrado pelo agente. 5. Que não existam registros de delitos imputados ao autor após o fato em apreço. 6. Que haja notório arrependimento do autor do fato. 7. Que tenha ocorrido o restabelecimento da relação harmônica entre as partes. 8. Que exista descendente incapaz em comum entre as partes. 9. Que o risco de prejuízo à vítima ao incapaz seja superior ao caráter educativo, punitivo e preventivo da pena. E 10º, que distância entre a data do fato e a data da sentença seja superior a 1 ano. Desses requisitos que a gente percebeu ali, eles percebemos que reforçam ainda mais a desnecessidade da pena. Dado o contexto, o lapso temporal superior a 1 ano faz com que a pena perca indubitavelmente a sua razão de ser. Concluindo, de acordo com a pesquisa, defendemos que o princípio da bagatela imprópria não deve ser aplicado, em regra, aos crimes cometidos na seara da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, sim, em situações excepcionalíssimas, quando presentes os 10 requisitos descritos acima. O magistrado deve promover a superação episódica da súmula 589 do STJ e conceder o perdão judicial. Ainda destaco que nada impede que a opinião do autor deste artigo evolua em qualquer sentido. Eu acho que cabe a minha opinião aí também. Ok?